Pronto, começou. Ei, ei. Ei, começou. Pessoal. Ei, ei. Bora, bora, ei, ei. Começou. Tá. Silêncio! Zoom. Então você tem aqui X, isso aqui é a cotangente de X, e isso aqui com um X variando no intervalo 0π, né? Tá? Então você tem a função que eu concluí na aula passada, a arco cotangente, tá certo? Que ela vai de R no intervalo aberto 0π, que é a inverso da cotangente restrita ao intervalo 0π, que é a função arco cotangente. Então tem várias propriedades, né? Que as propriedades da aula passada. Agora você observa o seguinte: dado x real, tem-se várias coisas, tá? O arco tangente de x, pertence ao intervalo menos π sobre 2, silêncio, π sobre 2. Isso é o arco tangente, tá? O arco tangente. Portanto, quando você pega π sobre 2 menos o arco tangente de x, isso pertence ao intervalo 0π, aberto, tá? Aberto. E agora quem é o arco cotangente de x? O arco cotangente de x. O arco cotangente de x é o arco cotangente. Como x é real, vale que x é a tangente do arco tangente de x. Isso aqui é esse x que está aqui dentro, ele é a tangente do arco tangente de x. Tá? Tangente de x. Só que a tangente de um ângulo é a cotangente do seu complementar. Porque se você pegar a cotangente, tá? A cotangente de π sobre 2 menos x, quem é isso? Isso é o cosseno de π sobre 2 menos x, dividido pelo seno de π sobre 2 menos x. Acontece que o cosseno de π sobre 2 menos x, quem é? Isso é o seno de x. E o c de π sobre 2 menos x é o cosseno de x. E quem dá isso? Tangente de x. Então, a tangente de um ângulo é a cotangente do seu complementar. Então, isso aqui é o arco cotangente. Quem é a tangente desse ângulo? É a cotangente do seu complementar. Parênteses. Agora, não esqueça que
esse ângulo está no intervalo 0π, ó. Isso aqui está dentro, né, como está bem estabelecido, isso aqui pertence ao intervalo 0π. E uma das propriedades da aula passada, quando eu defini a arco cotangente, é que o arco cotangente da cotangente, tá certo? De um ângulo que está no intervalo 0π, é esse ângulo. Então isso aqui fica o quê? Fica π sobre 2 menos o arco tangente de x. Então você tem uma relação que, se o x é real, dizendo que o arco cotangente é π sobre 2 menos o arco tangente. Tá? Então você tem o seguinte. Isso para todo x real, tá certo? Vamos só botar um ou seja aqui, ó, para não esconder o que eu demonstrei. Demonstrei que o arco cotangente de x, quem é isso? É π sobre 2 menos o quê? Menos o arco tangente de x. Isso, qualquer que seja o x real. Tá pegando aqui, garoto? Presta atenção, tá? Cameraman aí. Tá certo? Dado o x real, o arco tangente de x. Então, o que é que isso diz? Como eu sei que a função arco cotangente como eu sei que a função arco tangente é diferenciável, a arco cotangente também é diferenciável. Então, daí a função arco cotangente, ela é o quê? Diferenciável. E quem é a derivada do arco cotangente em x? Quem é? É menos a derivada do arco tangente, ou seja, é menos 1 sobre o quê? 1 mais x2. Qualquer que seja o x, o quê? Real. Ou seja, o que você sabe sobre o arco tangente, você também sabe sobre o arco cotangente. Então, só interessa mesmo você gravar as coisas para o arco seno, né? Arco tangente. Porque o arco cosseno é quase o arco seno e o arco cotangente é quase o arco tangente. Tá certo? Agora, vamos a uma outra, que é o arco, a definição do arco secante. Está aceso aqui, meu filho? Beleza, então podemos continuar. Tá? Tá. Vamos ver, né, se dá uma... Ixi. Tá aí. Lascou-se. Lascou. Tá gravando? Não, senhor. Não, mas tudo bem. Deixa eu passar lá pro banheiro. Deixa rolando. Eu tava na dúvida, mas deu merda. Acontece. Pegar um que esteja seco. Aí está.
Foda, né, cara? Tá. Diga. Claro que vai. Você não é jogador. Tá? Claro que vai. Não vai ter aula pro Neymar, né? Pro Gabriel Jesus. Mas para você terá. Tá? Vamos lá. Não, não precisa não, tá beleza, faz parte. Vamos lá, pessoal. Então agora, ó. Bora. Adolfo Francisco não vai gostar muito não, mas tudo bem. Agora, ó. Silêncio, please. Ó. Você pega círculo trigonométrico. Menos 1. Continua. Aqui menos 1. Que é 1. Tá? Aí você tem, dado o ângulo X aqui, lembrando, dado o ângulo X aqui, passa uma, né, perpendicular ao raio aqui. Essa medida daqui para cá, o que é, hein? É exatamente a secante de X. Tá? Se o ângulo está do outro lado, né? Se o ângulo está do outro lado, por exemplo, esse ângulo Z aqui, então passa uma perpendicular. Então essa medida daqui para cá é o que? A secante de Z. Então, veja você que a secante, cujo domínio é o mesmo domínio da tangente, tá certo? A função secante, a função secante, que vai de onde? No conjunto formado por cada x real, tal que o cosseno não é zero, porque a secante é 1 sobre o cosseno, tá? Então, o cosseno não pode ser zero. O domínio da secante é o conjunto do x, tal que o cosseno de x é diferente de zero. E aonde é que o cosseno de x é zero? O x, né? Então, o x tem que ser diferente de quê? De π sobre 2, mais kπ, qualquer que seja o k inteiro. Tá? Qualquer que seja k inteiro. Então, a secante que vai desse conjunto em R, tá? Tá? Função secante, ela não é injetiva, nem sobrejetiva, tá certo? Ela não é injetiva nem sobrejetiva, porque a secante é maior que ou igual a 1 em módulo, portanto não cobre o contradomínio aqui, que é os reais, ela não é sobrejetiva. E ela não é injetiva porque ela tem o mesmo período do cosseno. Função secante de x é 1 sobre o cosseno de x. O período que tem o cosseno tem a secante. Então, ela não é injetiva, ela se repete de 2π em 2π, tá? Entendeu? O seno de a secante de x é a secante de x mais 2π. Então, ela deixa de ser injetiva. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso restringir o domínio da secante, para não confundir, eu venho para cá, e eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo? Preste atenção. Tá gravando? Confio em você. Tá? Então, você vê aqui, horrível, né? Esse círculo, faz de conta que é um círculo. Tá? Faz de conta, cara. Então, você vai pegar aqui, né? Tá aqui o x, tá aqui a secante de x, né? Essa medida aqui, a secante de x. Então, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou me restringir a esse domínio aqui, ó. Eu vou do zero. Não posso ser π sobre 2, o ângulo não pode ser π sobre 2, não tem a secante de π sobre 2, certo? E eu venho aqui. Então, se eu fico aqui dentro desse π sobre 2, não, π, que é zero, aqui é fechado. Fechado. Aberto é aqui, e aqui é o zero. Então, essa função aqui que eu vou criar, ó, a função e, olha aí, garoto, ISEC, a função ISEC, que vai, a função ISEC, vou escrever aqui embaixo, cujo domínio é o intervalo 0π sobre 2 aberto, união, com o intervalo π sobre 2π, aí fechado aqui, aberto, no seguinte conjunto. No conjunto menos infinito, menos 1, fechado, união, 1 mais infinito, essa função dada por ISEC de x igual a secante de x, qualquer que seja o x nesse conjunto, que é a união desses dois intervalos, tá? Aqui de x, qualquer que seja aqui. Essa função ela é injetiva, porque se o x varia nesse conjunto e nesse, a secante não se repete. Então ela é injetiva. E quando o x varia de 0 fechado a π sobre 2 aberto, a secante vai sobrejetivamente do intervalo 1 fechado a mais infinito. Então essa função ISECante, ela mapeia esse intervalo, tá? Nesse aqui. E quando o ângulo vai de π sobre 2 aberto a π, a secante vem de menos infinito a menos 1 fechado, cobrindo. Então, essa função aqui, ela é injetiva e é sobrejetiva. Ela é injetiva e é sobrejetiva. Logo, é bijetiva. E se é bijetiva, é invertível. Então, essa função ela tem inversa. Aí, a inversa dessa função é que a literatura, tá, chama de função arco-secante. É a inversa dessa função que a literatura chama de função arco-secante. Então, daí a seguinte definição. Definição. A função inversa, da função ISEC, essa função que eu chamei de ISEC, essa função aqui, ei garoto, dessa função aqui, tá? É que a literatura chama de função arco-secante. Não é a inversa da secante, a secante não tem inversa. Quem tem inversa é essa funçãozinha aí que eu criei para vocês, tá certo? Você dá o nome que quiser, mas o domínio tem que ser esse, o contradomínio tem que ser esse, a lei de formação tem que ser essa, não importa o nome, tá? A função inversa da função ISEC, ela é denominada, ela é chamada função arco-secante. E é denotada
por arc sec. Quem é arc, ARC, arc sec? Quem é o seu domínio? Quem é? Quem é o seu domínio? É o conjunto menos infinito menos 1 fechado, união o quê? 1 mais infinito aberto. E quem é o contradomínio, que ela é sobrejetiva? É o intervalo 0 π sobre 2, aberto, união, π sobre 2, π fechado. Então ela vai daqui para cá. 20 minutos. Pronto, encerra e começa outro.